Bom dia, meus irmãos. A paz a todos nós. Sejamos todos bem-vindos a ouvir essa palavra. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. Todos sabem, todos católicos sabem. Então é dia da gente pedir a ela, para que ela peça ao Pai que interceda por nós, para esse povo que anda sofrendo tanto com guerra, com doença, com fome, com chuva, muito calor em outro lugar. Que o Pai interceda por nós. Olhai por teus filhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu vou continuar lendo na Bíblia o testemunho de João, o Evangelho de São João. Eu vou ler sobre o testemunho do Pai, que está continuando no capítulo que eu estava lendo, que eu li ontem, no 5. Está lá no capítulo, está lá no versículo 31. Testemunho do Pai. Se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. É um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que é verdadeiro. O testemunho que dá de mim. Vou mandar-se perguntar a João, e ele deu testemunho da verdade. Quanto a mim, não é de um homem que recebo testemunho, mas vos digo isso para a vossa salvação. É um aerofacho que arde e ilumina a sua vós a sua luz. Vós quisestes vos alegrar por um momento, mas eu tenho testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me deu para levar a bom termo. Essas obras que eu faço dão testemunho a meu respeito de que meu Pai me enviou. Também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Vós nunca ouviste sua voz, jamais contemplaste sua face, nem conserveis a vós a palavra dele. João era o facho que arde e ilumina sua voz, vós que quiseste alegrar por um momento. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me deu para levar a bom termo. Essas obras que eu faço dão testemunho a meu respeito de que meu Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Vós nunca ouviste sua voz, jamais contemplaste sua face, nem conservai em vós a palavra dele, porque não acreditais naquele que enviou. O testemunho da Escritura. Vós pesquisais nas Escrituras, pensando em encontrar nelas a vida eterna, pois são elas que dão testemunho de mim. E nós não quereis vir a mim para terdes a vida. Não recebo glória que venha dos homens, mas eu vos conheço. Sei que não tendes dentro de vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, mas vós me acolheis. Se um outro vier em seu próprio nome, vós o acolhereis. Como podeis crer, vós que recebeis glória um dos outros e não procurais a glória que vem só de Deus? Não penseis que os acusareis perante o Pai. A quem vos acuse é Moisés, em quem confiais. Porque se acreditasseis em Moisés, acreditaríeis também em mim, pois foi sobre mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos escritos dele, como acreditareis em minhas palavras? Agora eu vou falar da segunda Páscoa. Depois que Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de
Tiberíades. Grande multidão o acompanhava, porque viu os sinais que ele fazia para os doentes. Jesus subiu ao monte e lá sentou-se com seus discípulos. Estava chegando a Páscoa e a festa dos judeus, a multiplicação dos pães. Jesus levantou os olhos e viu uma grande multidão que vinha até ele. Então disse a Filipe: onde poderemos comprar pão para esse povo comer? Dizia isso só para experimentá-lo, porque sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não bastariam para cada que um recebesse um pedaço de pão, um pequeno pedaço. André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus ordenou: fazei-os sentar-se. Naquele lugar havia muita grama. Sentaram-se, pois, em número de aproximadamente 50.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças a Deus e os distribuiu aos convivas. Fez a mesma coisa com os peixes, tanto quanto queriam. Quando estavam satisfeitos, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que não se desperdice nada. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos pães de cevada, depois que eles comeram. Aquela gente, ao ver o sinal que Jesus fizera, começou a dizer: é de fato o profeta que deve vir ao mundo. Quando percebeu que eles viriam pegá-lo à força para fazê-lo rei, Jesus fugiu e voltou sozinho para o monte. Jesus caminha sobre o mar. Ao cair da tarde, seus discípulos desceram ao mar e subiram num barco, dirigindo-se para o outro lado do mar, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar se agitava, porque soprava um vento forte. Depois que remaram uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus caminhando sobre o mar e aproximando-se do barco, e tiveram medo. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenhas medo. Quiseram então recolhê-lo no barco, mas este aportou imediatamente no lugar para onde ia. O alimento do Filho do Homem. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que lá havia só um barco, e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, mas esses haviam partido sozinhos. Outros barcos vieram de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem seus discípulos estavam mais ali, entraram nas barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontraram-no do outro lado do mar e disseram: Mestre, quando viestes para cá? Respondeu-lhe Jesus: na verdade vos digo, vós me procurais não porque existem sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que dura a vida eterna, o alimento que o Filho do Homem vos dará, porque foi a ele que Deus Pai marcou com seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Vou falar sobre o pão da vida. Eles replicaram: que sinal tu fazes para que vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus respondeu-lhe: na verdade vos digo, não foi Moisés que deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não sentirá mais fome, e quem crê em mim nunca mais sentirá sede. Mas já vos disse: vós me vistes e não credes. Tudo
o que o Pai me dirá a mim, me dá a mim, e não lançai fora o que vem a mim, porque desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Porque essa é a vontade do meu Pai, que tudo que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Os judeus começaram a murmurar contra ele, porque haviam dito, eu sou o pão descido do céu. Diziam, esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como então está dizendo, eu desci do céu? Jesus respondeu-lhes, não fiqueis a murmurar entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, porque só viu o Pai aquele que vem junto de Deus. Na verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Anúncio da Eucaristia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, para a vida do mundo. Os judeus começaram a discutir entre si e perguntaram, como ele pode dar-nos sua carne para comer? Jesus então respondeu-lhes, na verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que vossos pais comeram, mas morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Assim falou ele, ensinando numa sinagoga em Cafarnaum. Incredulidade dos discípulos. Tendo ouvido, muitos de seus discípulos disseram, esse modo de falar é duro demais. Quem tem disposição para ouvir isso? Percebendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhe disse, isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para o lugar onde estava antes, o Espírito que dá a vida, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não acreditam. Jesus sabia muito bem, desde o começo, qual eram os que não acreditavam e quem iria entregá-lo, e acrescentou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for dado por meu Pai. Desde então, muitos dos discípulos se afastaram e não seguiam mais. Pedro professa sua fé. Então Jesus perguntou aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não fui eu que vos escolhi a vós, os 12. No entanto, um de vós é um diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes. Este o havia de entregar, sendo um dos 12. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essas palavras essa leitura daqui está no Evangelho de hoje. Ela está nas leituras, numa das leituras e no Evangelho de hoje. Palavra do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueçam que hoje é dia da nossa mãe, claro, dia das crianças também. Mas que Deus abençoe a cada uma criança com as bênçãos da Mãe Aparecida. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé
e por filha me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um bom dia a todos, com as bênçãos da Mãe Aparecida.